Olá, a legislação que define os crimes de preconceito de raça ou cor completa 30 anos. O programa em discussão faz um balanço da Lei 7716 de 1989 com os nossos convidados, Dr. Leonardo Pantaleão, que é advogado, especialista em direito penal, e também a Maria das Neves, ela é ativista negra. Muito obrigado pela presença de ambos aqui. Doutor, eu comecei falando ali sobre a lei que fala do preconceito. Na verdade, é uma lei de preconceito e ela abrange mais do que raça ou cor, é isso, né? Na verdade, essa lei, que data de 89, é uma lei que tem por objetivo punir os crimes de preconceito. Então, quais são os preconceitos que estão contemplados por essa legislação? Você tem questões atinentes à raça, cor, etnia, religião e procedência nacional. Isso não esgota, naturalmente, as formas de preconceito que se pode ter numa sociedade. Como, por exemplo, em relação à idade de alguém, preconceito contra o idoso, preconceitos relacionados a deficiências, sejam elas físicas ou até mesmo mentais, mas essas não estão contempladas nesta lei, são resguardadas por outros textos legislativos, então essa especificamente, ela fica voltada a esses 5 aspectos que eu pontuei. Raça, cor, etnia, religião, procedência nacional. É bem abrangente. Maria, muito obrigado. Você que já esteve aqui, sempre colabora com a gente com esse tema. Muito obrigado pela sua participação. E é bom começar, eu vou perguntar para vocês da abrangência da lei, se a gente evoluiu. São 30 anos, 3 décadas, né? Espero que sim. Se bem que a gente olha algumas legislações que já tem mais de um quarto de século como essa e o avanço foi pequeno. Mas me ajuda a entender um pouco, Maria, porque a gente fala raça, cor, etnia. Vamos ficar nesses 3 para a gente depois ir para religião e procedência nacional. Quando eu falo em raça e etnia, tem alguma semelhança, mas não é a mesma coisa, né? O Brasil é um povo bastante miscigenado, mas que tem uma população negra que hoje no Brasil representa 54%, segundo o IBGE. 54% do povo brasileiro se declara preto ou pardo. Então, o racismo no Brasil é uma questão estrutural, debatê-lo e ter uma lei que possa, nesse sentido, garantir que a exclusão de negros e negras na nossa sociedade exista é fundamental. Foi uma conquista dos movimentos negros brasileiros e a gente precisa compreender que são 350 anos de escravidão, né? Então, de fato, 350 anos, uma lei que vigora apenas há 30 anos, é um período de tempo ainda muito curto, apesar de a gente ter conquistado no último período outras leis complementares, como a Lei das Cotas e o Estatuto da Igualdade Racial. Nós temos ainda muito que avançar no combate ao racismo no Brasil. E quando a gente fala, não, doutor, em preconceito já é um conceito que a gente tem dentro da gente. E para a lei, objetivamente, criminalizar, penalizar, é complicado, principalmente em relação às provas, né? Porque quando a gente pega a lei seca, por exemplo, eu estava lendo aqui, ó, vamos pegar o artigo 1º. Serão punidos, na forma da lei, a discriminação, preconceito de raça, cor, etnia, religião que o senhor colocou. Aí vai lá, artigo 3º, impedir ou obstar o acesso de alguém devidamente habilitado a qualquer cargo na administração direta ou indireta, né? Obstar a promoção funcional, negar ou obstar o emprego na empresa privada, ou seja, mas sobre isso não é difícil de provar? Eu vou lá fazer uma ficha do lado de uma outra... uma outra pessoa, um negro e um branco, e aí como é que você vai provar que ele foi preterido, né? Por conta dessas características, né? Realmente, quando a gente fala em direito penal, aquele que acusa tem o ônus da prova. Então, não há como você embasar uma eventual condenação se não ficar demonstrado, seja de uma maneira direta ou de uma maneira indireta, que houve um nexo de causalidade, ou seja, uma relação causa e efeito que se enquadraria nos ditames dessa lei específica. Agora, eu até gostaria de fazer um pequeno comentário, porque quando a gente fala de racismo, a gente tem que diferenciar aqui o seguinte: o racismo para os fins estritamente jurídicos e o conceito amplo de racismo. O racismo para os fins jurídicos desta lei, nessa única expressão, ele abrange aquelas 5 modalidades que nós colocamos. Então, por exemplo, um preconceito em razão de uma procedência nacional está dentro do conceito de racismo da lei, né? Assim como religião também está dentro dessa ideia do racismo da lei. Mas o grande problema, e ao meu ver agiu muito bem o legislador em criar figuras penais próprias para isso, porque independentemente do motivo, seja raça, cor, etnia, religião, seja lá o que for, quando nós pensamos em racismo, o racismo é algo que ele vai muito além da honra da vítima.
Ele, ao meu sentir, ele ofende a dignidade da pessoa humana. Tanto assim que nós temos doutrinadores no direito penal que entendem que o crime de racismo, ele é um crime contra a humanidade. E não só essa questão, assim, aparentemente superficial, como muitas vezes se dá essa ideia. Então, é uma conduta, é um comportamento absolutamente repugnante. Precisa ficar muito claro isso. E o direito entende assim também. Tanto assim que um dos únicos crimes que não prescrevem, ou seja, em que o tempo, o transcurso do tempo, não corre a favor do agente criminoso, é o racismo. O senhor falou em honra e dignidade, então explica um pouquinho mais para a gente essas diferenças. A dignidade, o que ela abrange? Se puder dar algum exemplo prático. Eu costumo dizer que a dignidade é uma sobrenorma, ela está acima das normas, a dignidade é aquilo que o indivíduo tem de mais valoroso. A honra é um dos elementos, tão somente, da dignidade da pessoa humana. Se eu um xingamento e uma brincadeira qualquer, eu posso atingir a honra. Sem dúvida. Agora, sem a dúvida. dignidade é algo A dignidade é algo maior, é algo muito mais profundo e, por exemplo, nos crimes contra a honra, se nós formos pensar de uma maneira macro dentro da nossa legislação, eu tenho, por exemplo, calúnia, eu tenho a difamação, eu tenho a injúria, são crimes que ofendem ou a honra objetiva, que é a visão que as pessoas têm a meu respeito, ou a honra subjetiva, que é a minha própria autoestima. Eu estou no meio de colegas do trabalho, chama ali alguém, ô cabeção. Estou atingindo a honra da pessoa, porque tem outros colegas que falam, peraí, né? Sem dúvida. Eu estou no ambiente de trabalho, como é que eu não posso ser chamado disso? Isso atinge a minha honra. Claro, sem dúvida. Agora, um exemplo prático, às vezes é até uma brincadeira, mas assim, para as pessoas entenderem. Mas nesse contexto, é importante também frisar o seguinte, tudo vai depender do ânimo, da intenção da pessoa que está falando. Porque muitas vezes está fazendo isso em tom de brincadeira, de uma forma jocosa. Então ela não tem a intenção de ofender a honra de alguém, de menoscabar alguém por conta disso. Às vezes quem está fazendo acha que não está atingindo e o outro lado... Sim, sem dúvida, mas a gente não pode esquecer que no direito penal eu levo em conta aquilo que movimentou a conduta do agente supostamente criminoso. Claro que numa situação como essa, eu posso não ter praticado o crime porque a minha intenção foi manifestamente jocosa, porém, nada impede que o direito venha resguardar a vítima que se sentiu constrangida mediante uma indenização na esfera do direito civil, por exemplo. Mas quando a gente pensa em crime, nós temos que pensar exatamente nesse liame subjetivo que gerou a conduta de fato. Ô Maria, eu estava observando aqui a lei seca, como se diz, e aí logo nos primeiros artigos fala muito sobre esse universo do trabalho, impedir ou obstar o acesso a alguém devidamente habilitado a qualquer cargo da administração, incorre na mesma pena quem obsta a promoção funcional, ou seja, você não foi promovido por causa da sua cor, da sua raça, da sua etnia ou da sua procedência nacional, né? Isso tudo há 30 anos, né? Em 1989, um ano depois da Constituição, né? Porque naquele tempo já, com certeza, essa problemática já existia no universo do trabalho, né? Até peço licença para vocês, eu peguei uma matéria aqui do G1, não sei se ela está aqui pertinho de mim aqui, mas eu já trago para vocês aqui. E ela dizia o seguinte, traz de uma... Negros ganham 1.200 a menos que brancos em média no Brasil. E aí faz um relato aqui, a matéria assinada pela Clara Velasco, e ela começa a contar uma história aqui, ó. Eliade e uma conhecida ficaram desempregados na mesma época. Uma amiga em comum resolveu ajudar. Encaminhou uma vaga de coordenadora de um projeto social em uma instituição pública para a conhecida. Para Eliade oferecer um trabalho na sua casa como doméstica. Eliade, negra. Quem tinha expertise para trabalhar como coordenadora de um projeto era eu, diz Eliade, né? E aí ela, mais pra frente a matéria diz que ela estudou teologia e história na Universidade de Birmingham, no Reino Unido. Já tinha assessorado, enfim. Como é antigo e complexo essa questão registrada em lei, né, da questão no âmbito do trabalho. Você acha que evoluímos ao longo desses 30 anos? O racismo, ele é estruturante na nossa sociedade, ele está em todas as esferas sociais, né? E se reflete no mundo do trabalho. Por isso essa lei foi tão necessária e ela é parte da Constituição, né? A Constituição completa agora 30 anos, essa lei também. Então, o deputado constituinte, autor da lei, era do movimento negro e essa lei é fruto exatamente da luta do movimento negro para combater o racismo, que se expressa em diversos aspectos na sociedade, na cultura e, sobretudo, no trabalho
na política também, mas no trabalho, negando aos negros e negras o acesso aos mesmos trabalhos que os brancos, ganhando os mesmos salários. Então, nós, mulheres negras, ganhamos ainda menos que os homens negros no mercado de trabalho. Nós somos a base da pirâmide social. Então, nós estamos falando de um racismo estrutural no Brasil, que por isso existe uma lei para combatê-lo, que nega aos negros e negras, negou por muito tempo o acesso à educação, e por isso nós conquistamos a lei das cotas, e por isso nós temos um Estatuto de Igualdade Racial hoje, e nega o acesso ao mercado de trabalho, que é estipulado para determinados padrões estéticos, fenótipos, de beleza. Então, o negro e a negra sofrem para entrar no mercado de trabalho, porque o racismo está aí para nos colocar uma barreira. Mesmo tendo 3 anos a mais de escolaridade, as mulheres ganham 3 vezes menos que os homens. E as mulheres negras ainda ganham menos que as mulheres brancas e menos que os homens negros. Então, nós estamos falando de um processo de discriminação que exclui do mercado de trabalho e que hoje tem algumas políticas, dependendo da empresa, pública ou privada, que garanta a negros e negras uma inclusão no mercado de trabalho. Mas é exceção, não é a regra. E por isso que é preciso a gente falar da necessidade de desnaturalizar o racismo. O racismo, ele existe, não é piada, não é brincadeira, e a gente precisa ter na educação um caminho para que a gente construa uma nova sociedade. Você é diretora da União Brasileira de Mulheres, e nesse sentido, assim, vocês monitoram alguma coisa no sentido de, por exemplo, das empresas, que existem cotas, por exemplo, para deficientes, e vamos supor, se no caso da contratação de um negro, por exemplo, pode haver essa diferenciação, mas como é que monitora isso? Porque, assim, no caso dos deficientes, a gente já trouxe pessoas aqui de instituições que falavam assim, olha, as empresas, elas contratam, mas elas querem alguém que tenha, assim, por exemplo, não tem o dedo mindinho, então é maravilha. Mas um deficiente visual, as empresas geralmente não querem. Então, dentro da lei, ela contratou aquela pessoa que perdeu um dedo e a outra... Nesse universo do racismo também pode acontecer da pessoa tentar, a instituição tentar amenizar, falar, não, eu sou responsável socialmente, aqui a gente tem total liberdade, mas na prática a coisa não funciona então como desejaria. Sim. Há diversas formas de burlar. A pessoa diz assim, não, eu não sou racista, eu tenho até um amigo negro, precisa aqui na minha empresa, tem negros, mas você vai ver, tem padrões, determinados padrões, né, cabelo alisado, né, pessoas negras com um fenótipo, né, nariz mais afinado, que tem feições que são mais embranquecidas, mesmo sendo negros, né, então, hoje, eu acredito que há um movimento de muitas marcas, de muitas empresas, para ter uma política mais inclusiva. Né? Você tem hoje o mercado se abrindo mais para debater a estética negra, porque é um mercado de consumo que cresceu. Cresceu nos últimos anos, o governo Lula e Dilma, com diversos programas sociais, elevou o poder aquisitivo da população negra. Então, se a população negra elevou seu poder aquisitivo, elas estão consumindo. E se tem consumidores, essas marcas estão buscando ter uma narrativa que inclua, não só para o consumidor, mas também dentro da empresa. No seu meio executivo, estão contratando mais profissionais. Agora, muitas burlam, muitas ainda tem marcas que têm um discurso racista, que tem uma narrativa, uma publicidade racista que tenta, às vezes, por subterfúgios, ter negros que tenham características mais embranquecidas, mas que não deixam de ser negros, mas que, de fato, elas não são inclusivas, apenas tentam mascarar um racismo estrutural que ainda é parte da sua política estruturante. Acho que é fundamental a gente destacar nisso, que há, desde 2015 para cá, fruto da luta do movimento negro, da marcha das mulheres negras, um processo de elevação da autoestima, do empoderamento da população negra, da classe trabalhadora que vem ampliando seu poder aquisitivo para enfrentar. Você falou de publicidade, você acha que as mídias sociais é uma boa ferramenta também para esse empoderamento, né? A gente via, por exemplo, não é bem especificamente do caso de racismo, mas
está mais ou menos no mesmo âmbito. Eu me lembro que ficou muito famoso no Brasil um juiz da área do trabalho que não deixou uma pessoa da área rural entrar porque ele não estava com... Ele estava descalço, acho que era essa a situação, né? Hoje, já existia mídia social, mas hoje é muito rápido, né? Casos como esse ganham a mídia muito rápido, as mídias sociais muito rápido, as pessoas se manifestam e você acha que nesse sentido, já que é tão difícil você, numa entrevista de emprego, você caracterizar que você não... disseram para você que você não estava apto, não te disseram que é por causa da sua cor ou por causa da sua etnia. Por outro lado, a gente tem uma comunicação mais rápida, você acha que ajuda? Com certeza, eu acho que as redes sociais, nós temos hoje várias ativistas, blogueiras, blogueiros que fazem a denúncia e tentam caracterizar mais, porque o grande desafio é o povo conhecer que essa lei existe e fazê-la se valer na prática, né? Então, temos hoje vários ativistas, Jamila Ribeiro, tantas outras pesquisadoras, doutoras que falam mais sobre isso, artistas, Thaís Araújo, tantas pessoas que estão dando mais visibilidade. Lázaro Ramos escreveu um livro agora recentemente sobre isso também, que estão dando mais visibilidade ao racismo. Há tanto tempo mascarado por o Brasil ser o país do futebol, o país do samba. Então, Gilberto Freire falava da democracia racial, que não existia racismo no Brasil. Então, o racismo por muito tempo foi negado. E hoje, essa legislação e a luta de diversos ativistas, através também das redes sociais, do Twitter, do Instagram, do Facebook, tem nos ajudado a dar mais visibilidade aos casos de racismo, que vem à tona com muita força e acaba também pressionando o judiciário a ter uma postura mais consequente. Exatamente, você falou do Lázaro Ramos, eu lembrei daquela história na Feira de Literatura, né, de Paraty, né, que uma mulher negra se manifestou, aquilo ganhou as redes sociais numa rapidez muito grande. Né? Viralizou. E é uma história... A filha de dois artistas globais também denunciou racismo nas redes sociais, que é uma nova forma de racismo. O racismo das redes sociais, a Maju Coutinho, diversas jornalistas negras têm sofrido racismo através das redes sociais, que a pessoa macaca, incompetente, não deveria estar aí porque não tem competência. Então, as redes sociais têm ajudado a dar visibilidade, né? Tem o ônus e o bônus. Agora, a lei abrange, essa lei abrange as redes? Você tem o que acontece. Essas leis, elas tratam da conduta criminosa, independentemente do meio pelo qual ela é praticada. Então a partir do momento, ninguém fica... É interessante esse aspecto das redes sociais, da internet propriamente dita, onde as pessoas entendem que estão ali numa terra de ninguém, né? Onde eventualmente ali pode fazer aquilo que for, ofender da maneira que quiser, que não responderiam por isso. Ao contrário, o direito vem numa tendência de cada vez mais considerar mais graves os crimes praticados pela internet por uma razão muito simples. Agora há pouco nós comentamos alguém que chega no ambiente de trabalho e faz uma brincadeira na frente de 2, 3, 4 pessoas. Na internet, isso potencializa de uma forma que infinitas pessoas podem vir a ter acesso àquilo. E não só o ambiente do trabalho, mas toda a rede de relacionamento, por exemplo, no Facebook. Vai atingir toda a rede de relacionamento da pessoa. Isso sem contar se as outras pessoas compartilharem, né? Compartilhar para outras redes de relacionamento e daí por diante, e você acaba fomentando. Então a internet, ela é muito boa para você utilizar no sentido de se combater uma ideia ultrapassada de cultura, que sem dúvida alguma se traz isso pela própria história do Brasil, porém ela também é uma ferramenta em que acaba possibilitando uma punição com maior rigor a crimes praticados dessa natureza e também crimes voltados a uma ofensa pessoal de que natureza for. Isso tem que ficar muito claro, porque as redes sociais, do mesmo jeito que podem ajudar a que seja combatido esse comportamento, ela também, por via reflexa, gera uma consequência muito mais grave para a pessoa que pratica crimes através dela. O programa em discussão está debatendo justamente esta lei que 17716 de 5 de janeiro de 89, que é neste mês de janeiro de 2019, completa 30 anos, define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e, como nós explicamos aqui, mais abrangente também a questão do preconceito de etnia, religião ou procedência nacional. Em relação à religião, Maria, também tem muita conexão quando se fala o negro e a religião, né? Sim. Acho que existe até lei específica, mas essa lei também ela abrange e é importante, né?
se fazer respeitar, principalmente as religiões de matriz africana. Matriz africana. Exatamente. A intolerância religiosa, a lei completa também aniversário essa semana, e nós temos visto um discurso de ódio, como bem colocou o nobre advogado, sobre esse discurso de ódio que tem sido disseminado. Não é só nas redes sociais, é nas ruas, é em todo lugar. Esse discurso, ele mata, ele gera um crime, ele tem gerado, do ponto de vista da intolerância religiosa, a queima de vários terreiros, pessoas de religião de matriz africana têm sido atacadas nas ruas, e isso é fruto também desse racismo estrutural. Porque é uma religião de matriz africana, ela tem origem, né, dos negros e negras, ela é uma religião que não só negros e negras professam, tem pessoas brancas também que são de religião de matriz africana, que são do terreiro, mas são os negros e as negras que mais são atacados. Esse desrespeito e esse preconceito tão aprofundado, porque eu conversei com um advogado uma vez, ele veio aqui falar exatamente desse tema. E aí eu falei, tá, mas a gente fala sobre religião, tudo, mas e as outras religiões, evangélica, católica, judia? Não existe. Ele falou, olha, no número, se você for comparar de como são agredidas as religiões de matriz africanas, não tem a mínima comparação de uma igreja evangélica, católica, judia. Assim, elas são muito mais atacadas no número, talvez elas não tenham... em número não sejam tão grandes quanto as religiões, mas quando se fala nesse preconceito, por que esse preconceito religioso unindo também a questão africana? É o que nós estamos falando aqui, isso tem nome, e a gente precisa falar com todas as letras, né? É racismo. O racismo, ele a gente está falando da lei, e a lei, ela abrange questões mais gerais, né? Então, por isso que a gente falar de educação também é importante. Porque a sociedade em que nós vivemos, ela é racista. E ela reproduz o racismo de diversos aspectos. Não quer dizer que todo mundo é racista, mas nós temos uma tendência a reproduzir, através de piadas, de brincadeiras e dessa intolerância que é religiosa também, mas que se expressa em diversos aspectos na sociedade, e que é fruto do racismo. As pessoas negam que é uma cultura. Elas não acreditam que os negros e negras tenham direito a ter uma religião, porque acreditam que essa não é uma religião de Deus, que é uma religião do demônio. Diversos outros preconceitos são fundidos para discriminar esse negro e essa negra que professa a religião de matriz africana. Direitos que estão lá na Isso é o Constituição racismo. Federal. Exatamente. Agora, e isso é essencialmente o racismo. Então as pessoas falam, não, mas não é que eu sou racista, eu só não gosto da pessoa que usa branco, eu só não gosto da religião porque é coisa de macumba. Então isso é o racismo, e a gente acaba, isso por muito tempo foi piada, em grandes redes de televisão se fazia muita brincadeira com isso, chuta que é macumba, por exemplo, uma expressão muito popular e que é uma forma de intolerância religiosa, porque a gente está falando de elementos da fé. Da naturalização, né? Aquilo era muito natural. Agora, doutor, para uma pessoa, a gente vai para um rápido intervalo e eu vou voltar, eu sei que você está interessado e eu também estou interessado que o doutor nos esclareça sobre a diferença da injúria racial e o racismo, que é muito importante a gente caracterizar isso, mas isso depois do intervalo. Antes eu queria falar rapidamente sobre a pessoa que sofre qualquer tipificação disso, do racismo na lei. É difícil para ela, por exemplo, numa entrevista de emprego, ela processar uma empresa, né? Existe talvez um receio na prática? A primeira dificuldade talvez seja em demonstrar que aquela negativa à oportunidade de emprego decorreu por um desses fatores. Esse é o primeiro ponto. Isso é difícil você conseguir fazer uma prova direta, porque, como bem já colocamos, ninguém vai chegar e falar assim, você não será admitida por conta disso, disso, disso. Então, o primeiro ponto é essa. Então, quando você tem uma fragilidade de provas, quando você não consegue atribuir, de fato, aquela conduta para aquele resultado, fica muito complicado você buscar a proteção legal. Mas eu repito, isso se extrai, muitas vezes, não de uma forma direta daquele ponto específico, daquela entrevista específica, mas analisando o contexto daquela empresa. Quer dizer, muitas vezes, agora há pouco nós falamos da presença de pessoas, por exemplo, negras em determinadas empresas.
Ah, não, mas nós temos, eventualmente, uma argumentação funcionários negros aqui. Sim, mas em que patamar esses funcionários negros são contratados? Para qual tipo de atividade? Onde tem esses funcionários negros, por exemplo, exercendo funções gerenciais ou de diretoria? Ou somente em outras posições menores, vamos chamar assim, da empresa? Por exemplo, com uma grande empresa, você pode verificar no RH as pessoas que têm uma diplomação, a possibilidade de ascender cargos e que não estão, né? Ou seja, existem outros meios complexos, mas existem. Eu vou para um rápido intervalo e volto para te trazer essa resposta que eu prometi agora nesse primeiro bloco. O programa Em Discussão está de volta. Nesta edição, nós estamos tratando dos 30 anos da Lei 7716 de 89, que trata dos crimes de preconceito, né? O racismo e crimes de etnia e de procedência, de nacionalidade, enfim. Nós, agora no segundo bloco, estamos com uma figura ilustre que veio participar com a gente também, que é o senhor José Vicente. Ele é reitor da Faculdade Zumbi dos Palmares. José Vicente, muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui na Assembleia Legislativa. Depois, ao longo do segundo bloco, eu vou falar um pouco mais do seu currículo, mas você tem uma atividade ligada na faculdade, Zumbi dos Palmares, mas assim, junto ao governo, ou seja, conhece esse universo aí em todos os seus níveis, né? Então, eu queria só a sua opinião sobre esses 30 anos dessa lei, da sua evolução, se ela precisa de aprimoramento, enfim. Jeremias, eu quero agradecer a gentileza do convite, né? Também estender meu abraço para meus colegas que compartilham do programa, né? A Maria das Neves, da Unegro, e também o doutor Leonardo, advogado, e os nossos telespectadores. Olha, é um momento muito importante. São 30 anos em que o país tentou encontrar um caminho, uma solução para essa grande chaga que foi a discriminação e o racismo contra os negros brasileiros, e a lei, né? A Lei CAO, a Lei 7.616, é um paradigma. Ela é um diferencial e um divisor de águas do que foi a conduta e a atitude do país até então no tratamento desse tema e o que significou esse recorte e o que significou 30 anos depois fazer um breve apanhado dos sucessos e dos insucessos dessa lei que continua atual e muito importante para todos nós brasileiros. Agora, reitor, na prática, a gente estava debatendo justamente isso no primeiro bloco, nem sempre é fácil para uma pessoa que vai fazer uma entrevista de emprego ou não conseguiu uma ascendência dentro da empresa ou não conseguiu entrar num comércio, ela fala, não, eu vou agora ali e vou processar ou essa empresa ou esse comércio, eu vou fazer valer meus direitos, porque a pessoa que está desempregada, ela já tem vários problemas, né? Vai enfrentar um processo judicial, mas isso tem melhorado, existem órgãos que têm colaborado para que essas pessoas possam realmente se sentir mais seguras e fazendo valer a lei? Ah, com certeza. Ao longo desses 30 anos foram construídos os diferentes caminhos, instituições e estruturas que ajudaram para que as pessoas estivessem mais protegidas, que pudessem fazer a solicitação da implementação dos seus direitos e que pudesse ter nos mais diferentes espaços sociais, seja no ambiente da justiça, seja no ambiente do Ministério Público, no ambiente da mídia, mas também no ambiente escolar, no ambiente acadêmico, no ambiente da produção, da comunicação social, enfim, em todos esses espaços, primeiro houve um processo de apropriação dessa nova realidade, ou seja, nós tínhamos uma perspectiva de que o racismo não era um problema, que o racismo não estava colocado e de repente todos nós nos descobrimos e compreendemos e conseguimos nos apropriar disso. Depois teve um momento de reivindicar os direitos e nesse momento de reivindicar os direitos, espaços e ambientes importantes foram constituídos, né? A gente lembra aqui muito rapidamente as delegacias de combate ao racismo, que foi uma conquista importante e que veio ajudar a tornar realidade o que garantia a lei, né? Da mesma maneira, nós tivemos um reconhecimento, uma atividade, uma atitude mais propositiva, por exemplo, do Ministério Público, que recepcionou muitas dessas solicitações e que, ao final, ajudou a fazer com que a lei fosse cumprida. E, por fim,
as nossas, principalmente, cortes superiores, não é? Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o STJ e também os ambientes de primeiro grau da Justiça foram elementos importantes que ajudaram a consolidar, ajudaram a fazer com que a lei pegasse, coloquemos assim, e permitiu que muitas das discussões que ainda estavam antecedendo a motivação da lei se transformassem numa prática diferenciada, não é? Seguramente nós já conversamos sobre isso, mas as cotas, por exemplo, elas só se tornaram realidades porque uma compreensão do que pretendia a Lei CAO com a sua intervenção foi internalizada, foi reconhecida, foi recepcionada e se transformou não só em política pública, mas como uma letra legal para que ela pudesse garantir o direito e depois punir aqueles que não permitissem a sua execução. Garantir o direito e depois punir. É interessante porque a gente sempre trabalha no binômio da educação e da punição, porque não adianta só educar e não adianta só punir. Tem que ser um trabalho, né? A lei tem que se fazer valer e, por outro lado, a educação, o senhor que é da Faculdade Zumbi dos Palmares, né, tem feito um trabalho, a faculdade já tem há quanto tempo? Está completando o seu 15º ano nesse exato ano, nesse exato momento. É mesmo? Já 15 anos. Deixando de ser uma adolescente. Vai ser uma de maior logo logo. De maior, exatamente. Né? Eu me lembro muito bem do começo do trabalho da Faculdade Zumbi dos Palmares aqui. Agora, já vou passar a palavra para o doutor também, mas assim, só para relembrar, historicamente, 15 anos de faculdade, né? A Maria das Neves citou algumas vezes aqui no primeiro bloco, apenas 130 anos de uma abolição que foi feita sem nenhuma condição de políticas públicas para, naquele momento da escravidão, pudesse absorver todos aqueles escravos que foram simplesmente, não dá nem para dizer que era mercado naquele tempo, né? Simplesmente ficaram à margem da sociedade. E aí veio uma lei em 1988, um ano depois uma lei que trata do racismo, 15 anos, ou seja, é um período muito curto diante da nossa história, né? De trabalho, um período curto de trabalho, de conscientização, de educação e de punição pela lei diante do legado que se tem no Brasil. Não tempo, né, do ponto de vista histórico, porque nós estamos dizendo de 400 anos de um regime escravocrata, né, e depois estamos falando aí de 130 anos, 131 anos que realizaremos agora da abolição da escravatura. E estamos falando de 30 anos de uma lei que veio com o objetivo de produzir uma sanção penal àquela prática do crime de racismo e discriminação contra o negro. Então, se nós pegarmos do ponto de vista da temporalidade, isso é um nada, né, temporal. E se nós colocarmos o tamanho do desafio que se colocou, primeiro os 400 anos de escravidão e depois a libertação desses escravos, na forma, como nós já sabemos, que foi conduzida, a gente chega ao que o nosso país ainda continua devedor, né? Ao que o nosso país se conduziu de forma inadequada, de uma forma indevida nesse processo e de quanto todos nós brasileiros temos uma responsabilidade enorme para tentar estreitar esse tempo e tentar produzir as soluções que o tema ainda está requerendo, não é? Seja com uma educação, seja com a conscientização, seja com o posicionamento e também a estratégia de produzir políticas públicas, mas também com a sanção, não é? Uma ação, um direito, um dever sem sanção, ele acaba sendo uma lei morta que não cumpre objetivo nenhum. E nessa perspectiva, a lei que deveria talvez ter acompanhado a abolição da escravatura, ela veio muito tarde. E vindo muito tarde, ainda foi vítima de uma resistência terrível, que ainda se coloca nos dias atuais, e por conta disso, a gente não conseguiu fazer com que ela entregasse tudo aquilo que ela tem disponível para entregar para esse tema. Mas é uma conquista. Imagine que nós, a lei que sucede a lei Afonso Arinos, que determinava essas mesmas condutas, tão simplesmente como contravenção, não é? Ela vem para tentar resgatar e tentar colocar, pelo menos num patamar mais adequado, essa ação estatal que era exigida desde o dia 14 de maio, né? Porque já é sabido, olha, uma abolição sem qualquer salvaguarda, sem qualquer retaguarda e que não tem uma legislação forte para coibir essas ações e esses crimes de racismo, não vai ter sucesso algum. E a gente só teve capacidade política de construir, entregar uma legislação dessa natureza, não é? 100 anos depois. É muito pouco, mas é alguma coisa. Nós estamos aqui na Casa Legislativa e no âmbito do Estado, nós temos aqui
várias ações, né, dentro aqui da Assembleia Legislativa também, mas eu queria te perguntar, Maria das Neves, dentro dessa questão que a gente está debatendo a lei, mas também a questão da educação, que muito bem colocou o nosso reitor, e os especialistas sempre falam que a gente tem essa janela demográfica aí da juventude, de 15 até 29 anos no Brasil, mas que lá para 2040, 2050, ela vai começar a se estabilizar e depois os idosos vão começar a ficar na mesma proporção. Ou seja, nós temos um período aí curto até, de talvez 10, 15 anos, para aproveitar toda essa juventude para estudar e para fazer o país crescer. Você acha que, em termos de políticas públicas, estamos com um bom olhar para isso, já que boa parte dessa população é negra? Como você colocou os números, é mais de 50%, né? E muitas vezes são os mais encarcerados, E você acha que em termos de políticas públicas a gente está afinado ou falta muito? Para a área da educação, principalmente. Falta muito, sobretudo porque nós estamos falando de jovens negros que padecem todos os dias nas periferias brasileiras. Nós estamos falando do extermínio em massa da juventude negra no Brasil. Também sou conselheira nacional de juventude e nós, em todas as conferências nacionais de juventude, a gente tem abordado, e é um tema prioritário, o combate ao extermínio da juventude negra, para que essa juventude não seja encarcerada. Ou seja, a redução da maioridade penal não é a solução, mas educação, condições de esse jovem entrar na universidade. Nós tivemos uma ampliação de 200% de negros e negras na universidade, através da lei das cotas, através do ProUni, do FIES, mas a maioria da juventude, sobretudo a juventude negra, não está na escola e não está na universidade. Pelo contrário, esses jovens eles ficam à mercê da marginalidade, do crime, não por uma escolha, porque esses jovens não têm escolha. O que o Estado relega a esses jovens é exatamente a ausência de políticas públicas, é um descaso muito grande que nós precisamos chamar a atenção para que esse futuro, esse bônus demográfico também seja para os jovens negros, que o jovem negro quer viver. Então nós fizemos várias campanhas no último período chamando a atenção da sociedade brasileira, que tem um convencimento muito grande que a solução é o armamento, que a solução é reduzir a maioridade penal, e nós pedimos à sociedade brasileira uma oportunidade. O que a juventude negra quer é uma oportunidade de estudar, de conseguir um trabalho decente, com um salário igual, como todos os outros brasileiros têm. O que o povo negro nesse país quer é uma oportunidade de viver e ajudar a crescer o nosso país, como ao longo de todos os anos, do período inteiro da construção do Brasil, nós temos feito. Você acha que aquela questão de que se colocava na questão das cotas raciais para as universidades, que esses alunos não teriam as mesmas notas, que não se esforçariam porque teriam algum tipo de facilidade, caiu por terra? Caiu por terra. O ProUni mostra que, pelos os resultados avaliativos do ProUni e das cotas também, que dentro dessas universidades, as notas dos alunos cotistas prounistas são essenciais para mostrar que o que, na verdade, impedia esse jovem de entrar na universidade era a oportunidade, era a ausência de políticas públicas. Depois que ele ingressou, passou pela porta, o nível dele pode ser equiparado a qualquer pessoa. Com certeza. Então, o que, na verdade, nós precisamos é garantir que as universidades continuem ampliando o acesso de negros e negras ao ensino superior, à escola. Nós precisamos combater toda e qualquer forma de privatização do ensino público brasileiro, do ensino desde fundamental, como se vem falando atualmente sobre isso. Tem projetos do governo federal que visam privatizar desde o ensino básico, do ensino fundamental, até o ensino superior no Brasil. Isso é muito preocupante. Isso quer dizer que mais um funil vai se colocando para que esse jovem negro não acesse o ensino superior no Brasil. E se ele não está na universidade, ele estará nas ruas, à mercê do crime, à mercê da marginalidade, não por uma escolha, exatamente pela falta dela. A gente está falando aqui, doutor, da questão da educação, e eu acho que a gente não está destoando do tema da lei, que trata do preconceito, porque até quem tem mais entendimento pode fazer valer mais a lei, né? Porque é o que a gente falava, nem sempre a pessoa que foi impedida de entrar num comércio, ela, por questão étnica, né, racial, enfim, ela vai sair daí, eu vou denunciar, eu vou entrar com um processo, porque a gente sabe que é burocrático, é penoso, enfim, né? Mas a pessoa que tem mais conhecimento,
ela tem mais facilidade. Eu não posso deixar de responder aqui, que eu perguntei para o senhor no primeiro bloco, a questão da diferença da injúria racial e do racismo. Queria que o senhor tipificasse os dois, como é que, e as suas diferenças. Sem dúvida. Só pegando aí uma observação em cima dessa sua última colocação, a educação é tudo. Quer dizer, a partir do momento em que a pessoa se conscientiza dos seus direitos e se conscientiza de que ela pode ir além daquela pseudo-barreira que colocam para ela em termos de evolução social ou em termos de buscar e alcançar os seus direitos e assim resguardar as suas próprias garantias, ela consegue, de uma maneira assim muito tranquila, buscar aquilo que de fato ela deseja e que faz jus. Isso é importante. Então a educação é fundamental para que não só as pessoas vítimas deste tipo de crime, mas toda e qualquer pessoa que tenha um direito seu afrontado possa ir fazer valer em frente e perante os órgãos específicos do Poder Judiciário, Ministério Público, ou até mesmo autoridades policiais e daí por diante. No que se refere a essa distinção entre a injúria e o crime de racismo, essa é uma discussão muito em voga. Nós temos aí diversas situações em que se tenta enquadrar dentro de um delito de racismo propriamente dito, mas a justiça muitas vezes acaba entendendo que não se tratava de um racismo, e sim de uma injúria preconceito, uma injúria racial ou algo do gênero. O direito penal ele é embasado naquilo que se chama do princípio da legalidade, ou seja, a conduta tem que se amoldar exatamente naquilo que o texto da lei define. E nós temos, em relação a esse aspecto, uma distinção interessante. Quando alguém se vale de uma característica pessoal de outrem, que seja, por exemplo, a cor da pele, para ofender a essa pessoa por conta da cor da pele ou da religião, ou seja lá do que for, mas um atributo individual, pessoal, mas a ofensa é direcionada somente a ele. Acontece muito em casos de estádios de futebol. Nós já tivemos aí jogadores, muitas vezes, que foram xingados, chamados diretamente ali de macaco, isso, aquilo. Aquilo é uma ofensa gravíssima, porque, como mencionamos, é algo que atinge a própria dignidade da pessoa humana, portanto merece uma reprovação severa, porém é uma ofensa direcionada a um único indivíduo. É aquele indivíduo exclusivamente que está sendo o alvo desse comportamento. Então isso fica na injúria preconceito. Eu estou ofendendo aquele indivíduo isoladamente. É um tipo de crime, é injúria. É injúria, que inclusive nem está prevista nesta lei, é um crime previsto no artigo 140 do Código Penal, que é um outro dispositivo, uma outra norma. Certo. Agora, por outro lado, o racismo, e por isso até a pena do racismo acaba sendo maior do que a pena da injúria racial, porque o racismo tende a ofender também a dignidade de um grupo de pessoas. Então eu vou atingir ali uma categoria de pessoas. Quando eu digo, por exemplo, que todo negro é macaco, aí sim eu estou praticando o crime de racismo. Quando eu digo que determinada pessoa, por conta da sua cor da pele, é que então merece ou é destinatária desse tipo de ofensa, aí eu estou diante da injúria. Então, o princípio da proporcionalidade. Na injúria eu tenho uma pessoa atingida pela minha conduta. Então a pena é estabelecida num determinado patamar. No racismo eu tenho um número maior de vítimas. Por isso eu tenho o quê? A pena estabelecida num patamar superior. Uma coisa interessante, doutor, que eu já li sobre a injúria, só não vou ficar muito na tecnicidade, mas assim, quando a injúria, você tem acho que a pena aumentada se você, por exemplo, eu xingo o senhor, mas eu amplifico isso, dou publicidade, né? Sim. Aí nas redes sociais também já é uma agravante, né? Sem dúvida. Mas eu xinguei fulano, mas assim, se eu dou publicidade a isso... Sim, mas o entender do sentido desse aumento de pena, da majoração da pena, é exatamente você tirar da esfera daquilo que é privado para poder ofertar aquela situação a um número maior de pessoas. Isso pode ser através da televisão, isso pode ser através do rádio, ou até mesmo das mídias sociais, através da internet. Então, toda ofensa praticada através da internet
é absolutamente tranquilo no direito que vai incidir essa causa de majoração de pena por conta disso. Entendi. Então acho que ficou bem claro aí a diferença da injúria penal e do racismo. Só para esclarecer, doutor, a pena geralmente da injúria... Dessa modalidade de injúria, que é a injúria-preconceito, é uma pena de reclusão, uma pena privativa de liberdade, e que varia de 1 a 3 anos. Certo. Ao passo que nos ditames da lei 7.716, eu tenho diversas modalidades criminosas lá, mas eu tenho, em média, penalidades que podem alcançar os 5 anos de reclusão, exatamente por eu ter um alcance ofensivo maior do que na injúria. Mas no racismo, a mínima de... Eu tenho crimes que podem ter pena mínima de 1 ano, máxima de 5 e daí por diante. Máxima de 5, mas pode ultrapassar 5, acho que não pode. Depende, se tiver uma causa de aumento, aí passa de 5. E aí imprescritível Esse ponto é fundamental que você está colocando agora. O crime de racismo já foi considerado e é considerado pela Constituição Federal como um crime imprescritível e inafiançável. O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, passou a entender que exatamente pelo fato de você estar ofendendo alguém, mesmo que individualmente, no caso da injúria preconceito, você está se valendo de argumentos racistas, ele também é inafiançável e também imprescritível. Então eu tenho hoje o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não só o racismo, no sentido amplo, ele é considerado inafiançável e imprescritível. A injúria racial, a injúria preconceito, também por ter o mesmo intuito, alcança as mesmas restrições legais. Se eu xingar alguém hoje na internet, nas mídias sociais, e daqui 30 anos alguém levantar isso, por ser imprescritível... Responde. Eu vou responder. Se for uma injúria racial, né? Se for uma injúria, e se for racismo também. Exatamente. E se a empresa também for caracterizada, sei lá, daqui 30 anos que ela cometeu aquilo, ela vai ser penalizada. Exato. No caso da empresa, da pessoa jurídica, como não se pode punir com pena privativa de liberdade uma pessoa jurídica, mas ali o responsável por ela na época que agiu daquela forma, ele pode ser alcançado mesmo não estando mais na empresa. Mesmo com o passar dos tempos, ele vai responder pela conduta. Doutor José Vicente, a gente começou o programa aqui falando sobre como que a lei abordava nos seus primeiros artigos essa questão do universo do trabalho, né? Não é à toa, né? Porque o óbice para a pessoa que sofre algum tipo de preconceito, seja ela racial, étnico ou religioso, enfim, na questão do trabalho é muito flagrante, né? Você acha que isso, nesses 30 anos, mudou? Porque a lei fala aquele que impede a pessoa de entrar na empresa ou de ascender a um cargo maior, e ela vai detalhando muito isso, né? Por que a lei definiu isso tão... Porque, na realidade, existia essa necessidade de tipificar esses crimes, né? As pessoas que impedem... por questões raciais ou étnicas, essas pessoas de ingressarem numa empresa, de trabalhar, enfim. Em verdade, o que nós vamos perceber é que, em grande medida, o que a legislação tenta garantir é que você tenha a liberdade de ir, vir, estar e permanecer. E quando você vai buscar a lei Afonso Arino, você vai ver isso claramente, né? Impedir o negro de entrar no estabelecimento comercial, impedir o negro de entrar num hotel e ser bem atendido, impedir o negro de ter um acesso igualitário no ambiente de trabalho. Enfim, a lei, sabedora de que tinha um obstáculo por conta da raça, que não permitia que o negro transitasse em todos os espaços sociais, ela vai tentar garantir essa liberdade de trânsito. E quando você vem, eu digo, a contravenção, e agora a lei procura não só fazer isso, como apenar de uma forma mais intensa esses que não permitem que aconteça. Então nós temos uma lei que determina isso, e determina isso por saber que era isso que acontecia à época e que impedia que o negro pudesse usufruir em pé de igualdade dos seus direitos constitucionais. E quando a gente vem ver a prática da lei, aí sim a gente fica surpreendido, porque ela, apesar de estar registrada na Constituição, apesar de ser uma lei federal draconiana, que determina a imprescritibilidade e também a impossibilidade até de pagar a fiança, e apesar dela pensar uma punição de até 5 anos de reclusão, quando você pega os indicadores, você vai ver que ela não funcionou, ela não pegou. E por conta disso, no que diz respeito ao mercado de trabalho, você vai ver isso daí de uma forma muito clara e muito eficaz.
porque nós temos uma verticalidade em que o negro aparece minimamente em algumas das camadas do ambiente corporativo, e depois de uma determinada camada para cima, esse negro praticamente se rarifica, se invisibiliza, e ele não passa a gozar da mesma igualdade de oportunidade como define a lei e como pune a lei em coisas dessa natureza. Então nós temos uma lei que está posta para fazer vigiar esses direitos, nós temos uma prática social que, apesar da lei, não consegue entregar essas necessidades. Só 2 minutinhos aí para encerrar. Eu queria que o senhor e também, doutor, desse uma palavra final para a pessoa que se enquadre em qualquer uma dessas tipificações da lei. Como é que ela deve agir? Se ela estiver no comércio, no local, juridicamente, a questão das provas, que é importante, e também diante da sua postura, tem gente que não gosta dessa palavra, né, doutor? Empoderamento, né? Mas como é que ela deve agir? Qual é a palavra final que vocês têm? Olha, eu acho que a lei é uma ferramenta de defesa do indivíduo e a lei é um direito do indivíduo solicitar o tratamento igualitário que a sociedade lhe dispõe. Então, a lei faz a sua parte, o Estado faz a sua parte, mas tem uma parte que é do indivíduo. Então, ele tem que reivindicar os seus direitos, ele tem que conhecer como é que ele implementa esses direitos e ele tem que ser persistente. Ele tem que ir atrás dos seus direitos, através das instituições que estão aí disponibilizadas, e fazer valer aquilo que a lei lhe garante e aquilo que é um direito seu subjetivo por natureza. É isso, doutor Leonardo? É isso, eu corroboro integralmente, e não pode esquecer que a pessoa que é alvo desse tipo de comportamento, ela está sendo aviltada naquilo que ela tem de maior valor, que é a sua própria dignidade. Então ela não pode, em momento algum, permitir que uma conduta como essa passe absolutamente ilesa dentro do espectro jurídico. Então, sendo vítima disso, procurar os órgãos competentes, autoridades policiais, Ministério Público, seja quem for, para que isso venha a ser impedido. Nós temos a certeza de que a punição, a certeza de uma punição é o único mecanismo de você evitar a repetição de determinados comportamentos. Maria, seu poder de síntese em 10 segundos. Teve algum caso assim que você falou, não, a pessoa foi atrás e conseguiu valer seus direitos? Tem essa história? Tem muitos. E se organizando, a gente consegue muito mais. Então, eu quero fazer um convite a todos os negros que possam se organizar, procurar movimentos, para que no próximo período nós estejamos mais juntos, mobilizados e mobilizadas para garantir a implementação na prática dos nossos direitos. A Maria é diretora da União Brasileira de Mulheres, então acesse o site aí para você procurar o trabalho dela e se juntar a eles. Muito obrigado pela presença de todos vocês, o programa Em Discussão fica por aqui. Obrigado também pela sua audiência e até a próxima edição.